Fala pessoal, tudo bem? Leandro aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou te mostrar um recurso bem legal que é o Split. Ele está presente na versão 3 do Filament e ele é útil quando a gente precisa desse tipo de resultado aqui. Percebam que esse bloco da esquerda ele ocupa uma área maior do que esse bloco da direita. Eu tenho um projeto local aqui que a gente consegue ver bem essa diferença. Veja que o da esquerda tem os elementos que ocupam, né, uma largura maior, e aqui o da direita um elemento menor com algumas configurações. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode conseguir esse efeito de forma bem simples. Eu limpei aqui o meu form para a gente entender um pouco desse conceito. Antes dessa atualização, como é que a gente conseguiria chegar nesse tipo de resultado? Bom, aqui na minha div principal do form, eu poderia usar um columns 3 baseado nos breakpoints do Tailwind. Então definiria aqui a minha grid com 3 posições, com 3 colunas. E aí eu poderia fazer o seguinte, um section, fazer aqui a minha primeira section utilizando um column span 2 e a minha segunda section utilizando um column span 1. Então o que isso aqui faria? Como eu tenho uma grid com 3 colunas, com 3 posições, essa minha primeira section ela ocuparia 2 tamanhos dentro dessa minha grid e a minha segunda com um tamanho. Então a gente teria esse resultado aqui, onde a minha section da esquerda ela fica com uma largura maior e a nossa da direita com uma largura menor. Isso aqui de certa forma funciona, mas o Filament tem uma forma mais inteligente de fazer isso, que é justamente usando o split. Então aqui dentro do nosso esquema a gente vai declarar um split e aqui dentro do nosso split a gente vai jogar essas duas sections. Eu vou remover esses column span e aqui na minha grid principal, ao invés de definir esse columns 3, ele vai ficar com columns 1. Vamos dar uma olhada no resultado aqui. Então a gente vai passar disso aqui para isso aqui. Percebam que ele fez a divisão das duas sections, mas eles ficaram com larguras iguais, né? E não é essa a proposta que a gente quer. Então como que a gente pode arrumar isso? Esse elemento de layout section, ele possui um método chamado grow, que ele é definido como true por padrão. Então é como se cada uma das sections aqui tivesse um grow definido como true. E o que esse grow faz? Ele combinado aqui com o nosso split, ele vai nos dar esse resultado mesmo, de duas sections com a mesma largura, ocupando aqui o mesmo tamanho, não um tamanho proporcional. Porém, se a gente colocar na nossa segunda section um false, esse comportamento vai ser diferente. Vejam que agora a nossa segunda section ela vai ocupar o mínimo de espaço possível para renderizar os elementos que estão dentro dela, fazendo com que a nossa primeira section ocupe toda a área restante disponível. Então agora eu vou preencher as minhas sections aqui com os meus campos. Então eu vou tirar aqui o title, eu vou passar um array e eu vou começar a preencher aqui. Vou colocar o title, a slug, o nosso content e lá no lado direito eu vou colocar create at, update at, vou colocar também o published, vou colocar um toggle, e a nossa image. E vamos dar uma olhada. Atualizando aqui,
vejam que a nossa segunda section, ela ocupa somente uma área necessária para renderizar os elementos que estão dentro dela. Já a nossa primeira section ocupa uma área aqui bem maior, que na verdade é a área restante disponível. Então vejam que com o split a gente consegue dimensionar esses elementos aqui na tela de forma inteligente. Analisando aqui o responsivo, se a gente testar isso aqui em outras resoluções, por exemplo uma resolução menor, que nem essa, ou essa, ele vai dar uma quebrada no layout aqui, porque da forma como a gente definiu o split, ele vai ser aplicado para todas as resoluções. Então, como é que a gente pode corrigir isso aqui? O split possui um método chamado from, que utiliza os breakpoints do Tailwind. Então aqui no caso, se eu passar um from MD, o split só vai ser aplicado a partir de resoluções maiores do que MD. Então, atualizando aqui a minha página, vejam que agora ele está renderizando um elemento por linha. Então o split ele não está sendo aplicado aqui. Se eu vier e colocar uma resolução maior, como por exemplo a do iPad, agora sim o split está sendo aplicado. Se eu não quiser também nessa resolução, eu posso fazer o seguinte, eu coloco uma resolução maior, que aqui no caso pode ser a LG. Então se eu atualizar aqui, ele vai manter um elemento por linha, e aí ele só vai mostrar o split quando a gente atingir resoluções maiores do que o breakpoint LG do Tailwind. Bom pessoal, era isso que eu queria mostrar por hoje. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, comenta. Um abraço e até a próxima.